O Jornal do Rio começa a exibir a partir desse sábado uma sabatina com os candidatos à prefeitura aqui do Rio de Janeiro. As entrevistas terão 8 minutos e não serão editadas. E a ordem foi definida em sorteio com representantes dos partidos. Rodrigo Amorim, do União Brasil, abre a rodada. Vamos conferir. Olá, a gente conversa agora com Rodrigo Amorim, do União Brasil. Candidato, o seu tempo passa a contar a partir do início da sua resposta. Primeira pergunta, candidato, o senhor se autodeclara bolsonarista. A gente tem um outro candidato que também se declara, inclusive tem o apoio da família Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse para os eleitores o que te torna melhor candidato para assumir a prefeitura do Rio de Janeiro. Olha, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade mais uma vez do Grupo Bandeirantes do debate democrático nessa eleição. É fundamental que você que nos assiste entenda o processo eleitoral que está colocado. A gente tem um atual prefeito que já está há 30 anos com um grupo político comandando o Rio de Janeiro, e eu tenho certeza que você não está satisfeito com o Rio de Janeiro da desordem e da falta de cuidado das pessoas. Esse mesmo prefeito atual se autodeclara soldado do Lula. Também na esquerda, há o candidato das pautas identitárias, que eu insisto na tese, defende a droga, o aborto, defende a sexualização antecipada das nossas crianças, e quando coloca na balança entre a criminalidade e a polícia, sempre fazem a opção pela criminalidade. Portanto, esses são os candidatos da esquerda. Existe uma antecipação clara do processo eleitoral de 2026 e é fundamental que nós possamos formatar uma frente de direita, conservadora, capaz, em primeiro lugar, de levar a eleição para o segundo turno. E, no segundo turno, com união, vencer Eduardo Paes e impedir que o Rio de Janeiro se transforme num bunker da esquerda. Eu tenho muito orgulho de 2016 ter sido candidato a vice-prefeito do Rio, ao lado do meu amigo, meu irmão, hoje senador da República, Flávio Bolsonaro. A partir daí, nós começamos uma escalada que levou o presidente Bolsonaro à eleição em 2018, a maior guinada política da história do Brasil. Eu participei ativamente desse processo e me tornei o deputado mais votado em 2018 e me reelegendo 4 anos depois. Hoje, eu estou na Assembleia Legislativa comandando a maior comissão da casa, que é a CCJ, e a partir dali nós formatamos uma candidatura que tem ao meu lado o deputado Fred Pacheco, que é o deputado que mais atua nas pautas sociais na Assembleia Legislativa. Uma tradição de vida ligada à Igreja Católica, ele é músico católico, ele vem da iniciativa privada e tem uma forte presença com as comunidades terapêuticas, ou seja, a gente considera que o principal problema do Rio é a ordem pública e eu vou cuidar disso, restaurar a ordem. E o Fred Pacheco, o vice-prefeito, vai cuidar das pessoas. Candidato, ao longo das 2 últimas semanas, a gente tem visto uma operação da Polícia Militar com a Prefeitura, uma operação do município, com apoio da PM, para tentar demolir prédios construídos pelo crime organizado no Complexo da Maré. Com isso, várias escolas ficaram fechadas e estudantes sem aula. Esse impacto, ele se justifica diante do resultado dessas operações policiais? Em primeiro lugar, vou fazer mais uma vez a minha crítica à atual Secretaria de Ordem Pública do Rio de Janeiro, que eu considero a mais incompetente da história. Recentemente, nas vésperas da eleição, eles resolveram fazer operações que eu considero pirotécnicas, porque escolheram e, eu diria, quase que combinaram, porque é do lado deles, que o ministro entra numa das favelas mais perigosas do Rio de Janeiro sem nenhum aparato policial. Eles fizeram ações porque têm recebido críticas justamente por conta da profunda desordem que o Rio de Janeiro se encontra, e esse é o meu tema prioritário. Agora, qualquer operação, seja para combater a desordem, para combater o crime organizado, em primeiro lugar, a Prefeitura tem o seu papel fundamental. O atual prefeito disse textualmente que lavava as mãos no que diz respeito à segurança pública, muito embora o artigo 144 da Constituição fale de forma objetiva que é competência também do município. Por isso que eu quero transformar a Guarda Municipal em Polícia Municipal, transferir o comando do prefeito, do gabinete do prefeito, do prédio da Prefeitura do Piranhão para a sede da Guarda Municipal em São Cristóvão. Dar valor e vigor aos nossos homens da Guarda, fazer a convocação do concurso público que o atual prefeito desrespeitou e que a gente possa ter uma polícia municipal fortalecida, combatendo a criminalidade, não o cidadão de bem, porque o que acontece hoje é um desvio de função da Guarda. A Guarda está combatendo o cidadão de bem, ainda que esteja cometendo um ilícito administrativo de comercializar algo num local equivocado ou um ilícito de trânsito. A Guarda Municipal não pode confrontar o cidadão de bem com a truculência, com a violência que tem feito. Essa força tem que ser empregada contra o criminoso,
Quero deixar um recado claro para você que nos assiste, que vai acabar a covardia com o cidadão do Rio de Janeiro. A polícia tem que estar onde for a incidência criminal, ainda que isso ocorra na proximidade de uma escola ou dentro de uma favela. E por falar em favela, está no nosso plano de governo a criação de uma Secretaria de Favelas, inédita no Brasil, e que vai tratar as políticas públicas municipais com toda peculiaridade para essas áreas que são importantes para o Rio de Janeiro, uma parcela significativa do nosso território, que tem as suas peculiaridades culturais, um povo de bem trabalhador e que merece um olhar crítico e preciso da Prefeitura para as políticas públicas nessas áreas. Candidato, já que o senhor falou de guarda municipal, é um tema recorrente, inclusive, nas falas dos candidatos à Prefeitura esse ano, eu queria entender se o senhor acha que vai conseguir respaldo político dentro da Câmara, porque essa discussão está emperrada e não é de agora na Câmara de Vereadores. O senhor vai conseguir respaldo político e jurídico também para colocar, implementar, armar a Guarda Municipal e, a partir daí, então, implementar essa política de segurança que o senhor falou? Olha, eu atualmente sou, como eu disse, presidente da CCJ. Ao meu lado, como membro titular na CCJ, o meu vice-deputado Fred Pacheco, e nós temos tocado a CCJ com todo o diálogo com as diferentes vertentes partidárias e políticas, embora eu seja um dos mais combativos deputados na Assembleia nas pautas conservadoras. E me orgulho disso. Eu me elegi em 2018 para confrontar e enfrentar a esquerda e tenho cumprido essa missão. No entanto, a gente tem plena capacidade de diálogo. O Partido União Brasil é presidido no Rio de Janeiro pelo presidente Rodrigo Bacelar. Então, é um sujeito, um dos ícones na política do Rio, reconhecido, em primeiro lugar, pelo cumprimento de palavra, algo raro na política. E, por outro lado, pela sua profunda capacidade de diálogo, e a gente vai utilizar essa capacidade de diálogo para fazer as mudanças necessárias na Câmara Municipal, ainda porque elegeremos a maior quantidade de vereadores na história, vereadores conservadores, e teremos uma ampla maioria na Câmara para aprovar e promover todas as reformas necessárias. Candidato, o senhor falou das nossas conversas na criação de pelo menos 2 secretarias novas, entende? O senhor pretende aumentar o número de secretarias, pretende cortar? Como é que fazer também para enxugar a máquina pública, que a gente sabe que é uma grande questão? Em primeiro lugar, o atual prefeito, ele tenta vender, é um maquiador, ele está maquiando a cidade e tenta vender uma fama de bom gestor que não é. Eu vou derrubar essa fama de bom gestor, porque ele endividou a cidade do Rio de Janeiro, contraiu bilhões de reais em empréstimos, há uma projeção de mais de 40 bilhões de reais em dívidas para os próximos anos no Rio de Janeiro, e é fundamental que a gente faça uma reforma administrativa profunda, saindo de 33 para 15 secretarias e economizando 8 bilhões de reais por ano para investimento em política social e no enfrentamento à criminalidade. Candidato, o senhor ainda tem mais ou menos 1 minuto para as suas considerações finais. Fique à vontade. Olha, eu quero me dirigir a você, cidadão do Rio de Janeiro. Eu tenho convicção que você não está feliz com o Rio entregue à desordem, você não consegue sair dessa fila do CISREG, ele inventou a fila da fila. É fundamental que você faça uma avaliação. Você está satisfeito com o Rio de Janeiro, que é comandado pelo mesmo grupo há 30 anos, que serve agora de um plano político para criar no Rio de Janeiro um bunker da esquerda antecipando o processo eleitoral de 2026. É fundamental que a gente enfrente a criminalidade, o pior problema da nossa cidade, com energia e força. Por outro lado, sem esquecer de cuidar das pessoas, agir na Cracolândia com internação compulsória e fazer assistência social para aqueles que precisam. Por isso, Rodrigo Amorim e Fred Pacheco vão cuidar do Rio de Janeiro. Eu peço o seu voto 44. Muito obrigado, candidato.